Olá, queridos. Estamos entrando com mais um programa Encontro com Cristo. Agora nós estamos num treinamento de supervisores. Já estamos na segunda aula. Tem como título Supervisor Eficaz. Então hoje nós vamos apresentar aqui a segunda aula desse treinamento. Você vai poder acompanhar o trabalho, aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração para ministrar aos nossos supervisores de células, para que a cada dia eles estejam mais capacitados para fazer a obra do Senhor, fazer o ID discipulando, não é? Então é necessário que tenham conhecimento, sejam capacitados para fazer a obra do Senhor. Então neste dia aqui nós estamos reunidos com os supervisores de célula e iremos passar a segunda aula desse treinamento. Mas eu quero deixar uma palavra para todos nós neste dia que está em João capítulo 4 e versículo 36, que diz assim a palavra do Senhor: E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem, se alegrem. Esse texto fala de quem faz a obra do Senhor. Ele diz que é tanto aquele que faz a obra, leva as boas novas, tanto aquele que encontra essa palavra e guarda, recebe galardão. Então, no final ele diz, ambos se regozijam, ambos se alegram. Então, querido, esse treinamento para você que não conhece o trabalho em célula ou que já conhece, mas quer se aperfeiçoar mais um pouco, então fique ligado. Nós vamos estar logo mais entrando então com esse treinamento e não saia daí para você acompanhar como está sendo feito esse trabalho aqui na Assembleia de Deus, Templo Central, Igreja Mãe, em nome de Jesus. Agora você vai ver as imagens dos louvores da semana, da quinta, da sexta-feira. Acompanhe as imagens.
A vida na presença de Deus, ela vai te dar poder. Ela vai te dar poder. Para andar no Espírito pelo restante do dia. Você vai notar uma sensibilidade à sua presença em suas atividades diárias. Então, você vai ver a diferença na tua vida. Quando você chegar para negociar com alguém, para falar com alguém, aquilo que poderia ser um não, de repente muda para um sim. Ontem eu estava ouvindo um testemunho de uma pessoa que falou assim: eu fui buscar um emprego, mas eu sou doméstica, eu só trabalho com serviços gerais. Eu fui na empresa e coloquei meu currículo, ela disse assim: olha, para esse tipo de atividade não tem aqui. Mas ela disse: mas naquele dia eu orei. Eu falei para o Senhor ir na minha frente. Ela buscou um tempo, um TSD, um tempo sozinho com Deus, né? Ela disse assim: mas não tem nada que eu possa fazer? Ela disse assim: olha, tem para frentista, mas tu nunca trabalhou. Ela disse assim: mas eu aprendo. Ela falou assim: então tu está contratada. Tá vendo como é que é? Por quê? Porque a pessoa que estava entrevistando nela não viu só uma questão de proposta, né? Mas ela deve ter visto a mão de Deus naquele negócio. Tanto que ela veio e disse: eu testemunho disso por onde eu passo. Já estou há 8 meses nessa empresa, nesse trabalho, e estou muito bem lá. Então Deus que me deu esse trabalho. Eu não tinha condições de estar lá, porque eu não tinha estudo, não tinha experiência, não tinha isso nem nada. Mas Deus fez. Então você vai notar essa diferença da presença de Deus na sua vida. Quando você chegar em algum lugar, as pessoas vão perceber. Assim, olha, tem alguma coisa estranha, né? Não, hoje chegaram num local de trabalho e me disseram assim: muito bom aqui. Eu sinto assim uma paz, uma tranquilidade e tal, né? Aí eu já sei o que é a presença de Deus na minha vida e no ambiente onde eu estou. Porque onde você estiver, se você está na presença de Deus, Deus vai mudar todo aquele ambiente ali onde você está. As pessoas vão começar a sentir a tua presença, eles vão ficar mais sensível à presença de Deus na tua vida. Em nome de Jesus. O tempo com Deus não substitui o permanecer na presença de Deus durante o dia, mas é uma ajuda indispensável, faz com que o dia comece certo e continue certo. Porque às vezes a gente busca a presença de Deus só quando o negócio está ruim, só quando as coisas estão dando errado, só quando as aflições apertam, né? Eu tinha um vizinho aqui que eu olhava para ele e via ali uma vida muito tranquila. Aí eu disse assim: eu tenho que me aproximar desse vizinho. Ele mudou daqui, mas ele está bem. Aí eu falei: vizinho, eu disse assim, eu pensei comigo, eu disse assim: eu vou buscar uma atividade que eu possa andar com o vizinho, porque eu quero aprender mais com ele, porque esse cara, ele me passa assim uma coisa muito boa. Então eu preciso aprender com ele, porque ele passa uma paz, uma tranquilidade, alguma coisa ele pode me ensinar. Aí eu parei aqui perto da casa dele e falei: vizinho, pensei um negócio pra gente fazer junto. Ele falou: o que era? Eu pensei pra gente fazer uma caminhada de manhã. Uma caminhada e tal, pra gente conversar e tal. Aí ele falou: rapaz, bacana e tal, mas não dá. Ele disse: não dá? Ele disse: não. Ele disse: rapaz, ele disse: pô, ele disse: não, só dá se for 5 horas da tarde. Aí eu digo: não, mas 5 horas não dá pra mim, eu ainda tô trabalhando nesse horário. Ele falou: não, porque eu tinha proposto 5 da manhã. Ele disse: não, 5 da manhã não dá, porque nesse horário de 5 às 6 é o meu tempo, é o TSD, é o meu tempo sozinho com Deus. Aí eu disse: tá, 5 às 6, né? Aí eu voltei. Aí fiquei aquele negócio na mente, né? Aí depois topei com ele no dia seguinte, aí chamei de novo: vizinho, tudo bem? Ele disse assim: rapaz, eu fiquei preocupado quando tu falaste que tá orando pela madrugada, 1 hora e tudo. E eu queria saber se você está passando algum problema, para eu te ajudar em oração também. Aí ele falou assim: não, eu não estou passando problema, está tudo bem comigo. Mas esse tempo que eu tenho de orar, isso já tem muito tempo que eu faço. Eu já oro há algum tempo e evito problemas para a minha vida. Então o fato de eu estar orando, de eu estar tendo um tempo com Deus pela madrugada, evitou um monte de problema na minha vida, eu tenho certeza disso. Então, aí eu digo, então eu não preciso andar com ele. O que eu precisava era só aprender com ele o que ele estava falando, entendeu? Que eu precisava também ter o meu tempo com Deus. Porque se eu não tiver, vai ficar mais difícil eu ter uma vida
mais tranquila, porque as aflições são muitas. Devemos cultivar o hábito de nos voltarmos para Deus todas as vezes que terminamos uma tarefa e iniciamos outra. Então, é voltar no hábito. Antigamente, logo que eu me converti, eu sou filho de crente, mas depois eu me afastei e depois eu me reconciliei. Então, depois, quando eu reconciliei, eu tomei uma decisão comigo de seguir a Deus em tudo. Em lembrar, em orar, em ter o meu tempo com Ele, ter um relacionamento íntimo com Ele. E eu não sabia como fazer. Então, eu peguei o meu celular e botei alarme nele. Era de hora em hora. Porque como eu me pegava às vezes, 1 dia, 2 dias, sem pensar em Deus. Porque como eu passei muito tempo no mundo, eu não tinha esse hábito. Então eu passava às vezes 2 dias e ficava, nem pensei em Deus, né? 2 dias, não orei, não fiz nada. Aí eu peguei o meu celular e botei de hora em hora. Aí botei lá um recado, era Jesus, tu estás comigo, alguma coisa assim. Eu sei que de hora em hora meu celular ele dava alarme, aí eu sabia que Jesus estava comigo. E aonde eu estivesse, eu ficava ligado com Deus. Agradecia a Ele, falava com Ele. E isso durou algum tempo. Aí depois eu percebi que não precisava mais do alarme, eu já estava no automático, entendeu? Então nós temos que cultivar esse hábito de nos voltarmos para Deus todas as vezes que nós terminamos uma tarefa e iniciamos outra. Porque como a nossa vida ela é uma vida de aflições, de problemas, de muitas coisas durante o dia, se a gente não tiver um hábito, a gente vai orar de manhã, passar o dia e só vai lembrar de Deus ou à noite ou quando surgir um problema. Então, nós temos que cultivar um hábito de estar sempre na presença de Deus, orando em espírito, pensando nas coisas do alto, falando com Ele, em algum momento do dia, em vários momentos do dia. Pode passar. O tempo sozinho com Deus para receber e manter a plenitude de Deus para estudar a palavra, para poder lembrar de utilizá-la quando necessária. Lembre-se que a palavra é uma ferramenta de ataque, é uma espada. Então nós temos que ter essa plenitude de Deus na nossa vida. Isso nós só vamos ter se nós buscarmos, se a gente buscar a presença de Deus, buscar estudar a palavra de Deus. Sabe por quê? Pergunta aí, por quê? Para ver se vocês estão acordados, né? Porque quando nós estamos na crise, ou na aflição, ou no problema, se a gente não estuda a palavra, se a gente não pratica a palavra, se a gente não guarda a palavra, no momento do problema ou da crise, a gente não lembra dela. Porque o Espírito Santo, ele nos ajuda, ele nos consola, ele nos lembra, mas ele vai lembrar daquilo que você leu, daquilo que você estudou, daquilo que você meditou. Então, se você não tem o hábito da leitura da palavra, da meditação, de guardar a palavra no teu coração, quando vir a aflição, quando vir o problema, você vai se desesperar. Por quê? Porque vai faltar lá na tua mente, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vai faltar na tua mente, né, alguma palavra de Deus que naquela hora te daria um ânimo, te daria uma esperança, né? Ou então lembrar de Salmo lá, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita e tu não serás atingido. Aí muitas vezes a gente põe esta promessa, esta palavra na nossa mente e Deus nos dá força, Deus nos dá ânimo, né? Mas para que a gente possa lembrar, é necessário que a gente tenha meditado, estudado, praticado a palavra. No tempo sozinho com Deus, nós precisamos, para saber esperar e andar com Deus, orar por motivos específicos e permanecer orando incessantemente durante o dia. Então nós precisamos, para poder esperar e andar com Ele. Então se nós tivermos esse tempo, esse relacionamento com Deus, nós não vamos colocar Deus na parede, como alguns pregam ou falam, né? Não, põe. Deus é obrigado a te dar isso. É obrigado, Deus não é obrigado a fazer nada que nós queiramos, né? Ele, pela sua infinita graça e misericórdia, nos alcançou. Mas nós temos que usar da boa vontade dele. Mas se nós tivermos um relacionamento, estivermos íntimos com ele, a gente vai estar na dependência dele.
Deus sabe das nossas necessidades. Senhor, Tu sabes da minha necessidade. Senhor, Tu sabes do que eu preciso. Senhor, Tu sabes como está a minha situação. Ele sabe. E você fala, e às vezes você confessa, e Ele sabe. Mas, se você estiver íntimo e você estiver bem relacionado com Ele, você não vai botar Ele na parede. Você vai dizer assim, Senhor, eu sei que eu tenho que esperar. Então você vai esperar e você vai confiar nele. Dizer assim, não, eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai abrir uma porta. Mas eu sei que é no tempo dele, que não é no meu tempo. Entendeu? Então você vai esperar e confiar nele. E aí, isso é relacionamento. Relacionamento é confiança. Em algumas empresas, tem muitas estratégias de confiança e relacionamento. Mas eu lembrei de uma, que às vezes a pessoa, ela fica de costas, aí uma outra pessoa fica atrás, a 1 metro mais ou menos de distância. Aí o instrutor que está ali diz assim, fulano, Rômulo, você que está em pé, tu te joga para trás em cima do Gustavo, que ele vai te aparar. Fica tranquilo, nós somos um time, nós somos uma empresa, então pode cair que ele vai te segurar. Esse é um trabalho de confiança que as empresas fazem. Muitas pessoas fazem vários tipos de treinamento assim. Mas a nossa confiança, ela não é humana, né? É uma confiança em Deus, é nele. É esperar nele, é saber que ele vai responder nossas orações. Que o homem pode falhar. O cara pode dormir atrás e esquecer de pegar o amigo e o amigo se estatelar no chão. Mas Deus não. Ele nunca vai deixar você se machucar, Ele não vai deixar você se arrebentar, porque Ele é o nosso papai, Ele é o nosso abapai, Ele é o nosso paizinho, Ele tem compromisso conosco, Ele quer o melhor para você, então Ele vai cuidar. Então essa confiança que nós temos que ter nele. O TSD é uma necessidade, assim como a corça anseia por água, como diz a palavra, assim nós devemos ansiar pela presença de Deus em nossa vida. Então nós temos que desejar isso. Como eu falei no começo, que eu botava um alarme no celular porque eu não tinha esse anseio que hoje eu tenho, então nós temos que praticar, ter essa ansiedade, esse desejo de estar na presença do Senhor, de estar aonde Ele está, de estar aonde Ele quer que você esteja, de praticar a palavra, de ansiar por mais dEle. Eu sempre quero mais de Deus, né? Nós sempre queremos mais dEle, então nós temos que ter atitude para querer mais do Senhor. E se nós desejarmos e queremos mais dEle, Ele vai dar mais dEle para nós. Nós vamos sentir mais a presença dEle, mais a autoridade dEle, mais a unção dEle, porque é isso que Ele quer nos dar, Ele quer sempre. Salmos capítulo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti, a minha carne Te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água. Assim era a vida do salmista, como uma terra seca, como um deserto. Ele ansiava por Deus. Então nós também temos que ansiar por Deus, nós temos que desejar, nós temos que querer buscar a Ele. O salmista buscava de madrugada. Nós temos que achar o nosso tempo de buscar, de estar na presença do Senhor, de ter relacionamento, de ter intimidade. Oração diária pelos líderes de célula, da cobertura. São várias atividades que nós temos como supervisor e muitas vezes a gente ainda não tinha essa sensibilidade ou não foi orientado para isso, mas nós temos muita coisa para fazer como supervisores. Nós como supervisores somos pastores. Por quê? Porque nós temos ovelhas, nós temos pessoas que estão na nossa liderança. Então nós não podemos nos achar que, não, eu não sou líder de uma célula, eu sou um supervisor agora, eu só vou supervisionar, só vou ficar olhando, escrevendo alguma coisa e tal. É muito mais do que isso, o nosso trabalho como supervisor de uma célula. Então nós temos que ter oração diária pelos líderes de célula, pelos nossos liderados, pelos aqueles casais, por aquelas vidas, por aquelas pessoas que Deus colocou nas nossas mãos. Nós temos uma obrigação, porque Deus colocou elas nas suas mãos, nas minhas mãos. Então nós não podemos ser negligentes.
de achar, não vou orar, estou com preguiça, não vou meditar, não vou falar, e não fazer. Então nós precisamos fazer, dar cobertura espiritual através da oração, protegê-los através da oração, buscando sabedoria e discernimento. O autor deste livro, que é o Supervisor Eficaz, ele sugere de 20 a 30 minutos diários de oração. É uma sugestão. Alguns podem orar 1 hora, alguns podem orar meia hora, outros podem orar 10, 15. Procure o seu tempo, mas faça. Ore, interceda pelos líderes das células, pelos seus pastores, pelo seu pastor que está aqui hoje, pelo pastor Daniel que está ali. Nós precisamos, nós, as lideranças, nós somos carentes, assim como vocês, da intercessão, da oração intercessória a Deus. Nós oramos por vocês. Os líderes de célula oram pelos seus supervisores. Vocês devem orar também pelos pastores, pelos líderes de célula, pelos membros de cada célula. Senhor, olha, eu oro pelos membros, eu oro pela igreja, eu oro pelas nossas lideranças, eu oro pelas vidas dos membros da igreja. Quando eu vejo alguém passando problema, doença, enfermidade, desemprego, esses dias eu até falei na sexta-feira, quando eu fui pregar, Deus fez eu experimentar a tribulação das pessoas assim, dentro do carro, sentir assim aquela tristeza de saber que alguém estaria desempregado naquela hora, de saber que alguém estaria doente naquela hora, de alguém estar no leito naquela hora. Aí Deus faz a gente experimentar essas coisas. Mas aí no mesmo tempo Deus diz assim, mas eu sou contigo, eu também sou com eles, aí, mas ora, intercede. E aí é nesta hora que a gente se humilha na presença do Senhor, começa a chorar, começa a interceder pela vida das pessoas, e aí Deus ouve a nossa oração. Ele ouve a oração do justo. À medida que você andar com Deus, vai perceber o seu amor, poder e graça fluindo através de você. O que você quer de Deus? Eu quero poder, eu quero graça de Deus, eu quero a presença, eu quero a Shekinah dele. Ele vai fazer isso, mas você tem que andar na presença dele, andar na presença dele. As pessoas vão sentir algo diferente em você, é a Shekinah, é a presença dele na sua vida. As pessoas vão notar, ei, tu é diferente, né? Você é diferente, você tem alguma coisa diferente. É a presença de Deus na nossa vida. Através da intimidade com Deus, você será capaz de ajudar seus liderados, pois você terá sido ajudado por Ele. Então nós, como supervisores, a gente tem que ter essa experiência com Deus. Porque se nós não termos, o que nós vamos ensinar para os nossos liderados? Como é que você vai dizer que Deus está agindo na sua vida? Você está podendo dar um testemunho daquilo que o Senhor... Mas para fazer isso e para que Deus possa fazer isso na tua vida, você tem que ter dedicação de oração. Você tem que ter leitura da Bíblia. Você tem que ter intimidade com Deus, para que Ele possa agir na tua vida e você poder ajudar outras pessoas. Dizer assim, meu irmão, vai por aí. Porque isso já aconteceu comigo. Eu fiquei firme, eu orei para o Senhor e eu jejuei e Deus respondeu minha oração. E agora é o seguinte, eu vou orar junto contigo. Não te entristece. Deus é contigo e eu vou estar junto contigo em braços de orações. Eu vou estar orando, olha, hoje à noite eu vou orar a tal hora, do dia, da noite, de madrugada. Eu vou orar em prol desse teu objetivo, né? E aí você vai perceber algo maravilhoso da parte de Deus, que é quando Ele responde aquela oração, quando Ele responde aquela tua oração, aquela tua súplica, que a pessoa recebe e diz assim, Márcio, cara, para de orar, meu irmão, já recebi a bênção, Deus já fez o milagre, Deus já arrumou, Deus já ajeitou. Aí tu sente algo assim sobrenatural de Deus, porque o Espírito que está em ti e está nele vai testemunhar e dizer assim, Márcio, olha a tua oração, tu pediu, eu atendi lá. Aí é algo maravilhoso da parte de Deus, né? Da gente não só orar por nós, mas como orar pelas pessoas, pela restauração da vida, pela cura, pelo milagre. O supervisor, através da intimidade, você será capaz de... Já li essa parte. O supervisor, juntamente com o líder da célula, são guerreiros na linha de frente da estratégia de células missionárias. Por isso,
a necessidade de estarem bem preparados para o cumprimento do serviço. Então, não é só o líder da célula. Alguém pode pensar assim: não, o líder da célula ele está recebendo os casais, ele está lá na frente, ele vai dar a palavra, ele vai compartilhar, ele vai orar. Eu sou o supervisor, eu não tenho essa carga, mas tem, porque o supervisor também é uma linha de frente. Se o líder da célula estremecer, ou se o líder da célula entregar o trabalho, quem é que vai assumir o trabalho? É o supervisor. Então imagina se você tem 3 células, 4 células e os 3 ou 4 decidirem entregar na mesma hora. Pelo amor de Deus, misericórdia, Senhor, né? Então não vai acontecer isso. Por que não vai acontecer isso? Por que não vai acontecer isso? Porque vocês, como supervisores, sabem da responsabilidade de vocês estarem tendo tempo com Deus, se consagrando, orando, pedindo cobertura espiritual para esses líderes que estão junto com vocês. Senhor, cuida do Gustavo. Senhor, cuida do Rômulo. Vocês pensam que eu não oro assim? Eu oro e por nome. Por quê? Porque eu sei que se der problema com A, ou com B, ou com C, vai vir para mim, entendeu? Então eu digo: meu Deus, pelo amor de Deus, ai meu Deus, não me deixa sozinho. Senhor, olha pelo pastor, olha, Senhor, pela vida, né? Olha, Senhor, está doente, Pai, restaura a saúde, porque se ficar assim, como é que o trabalho vai andar? Vai precisar. Então, Senhor, me ajuda, Senhor, faz um milagre, levanta essa pessoa da cama, do hospital, tira, guarda, e assim eu tenho feito. Então, queridos, vocês viram aí o nosso programa, uma aula com os supervisores de células, treinamento que nós estamos fazendo para líderes, que tem como tema supervisor eficaz. E hoje nós estivemos na nossa segunda aula, que foi trabalhando sobre a questão do TSD, Tempo Sozinho com Deus. Então foi uma bênção onde nós pudemos explicar um pouco mais daquilo que Deus tem colocado nos nossos corações para fortalecer as nossas vidas, a vida de cada supervisor. Então foi uma bênção e também aproveitamos para lhe convidar para estar conosco ali, conhecendo esse trabalho em células, ali no Templo Central, na Assembleia de Deus. E nós temos encontro de célula todas as quintas-feiras, às 19h30, e temos também o nosso culto da família, na sexta-feira, às 19h30. Então você é o nosso convidado para estar ali conosco, leva a tua família, você será bem recebido lá. Você também quiser assistir os outros testemunhos, outros programas, você pode acessar o link do YouTube que aparece no seu vídeo e você acessar os outros testemunhos que já passaram na Rede Boas Novas. Também precisamos do seu apoio, da sua ajuda para que esse programa continue. Então, se você desejar ofertar, entre em contato conosco para que esse trabalho não pare, essa obra continue. Amém? E até o próximo programa.